Unidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Salmo de número 61. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo de número 61, nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Salmo de número 61. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve-me, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é a mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouvistes os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que eu preserve. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Glória a Deus. Quem necessita de oração nesta noite? Eu, minha casa, minha família. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, diante da tua presença nesta noite, nós queremos te agradecer. Que o Senhor possa, meu Pai querido, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, vá de encontro às nossas vidas, fale conosco. Meu Pai amado, Deus querido, aquilo que nós necessitamos ouvir da tua parte, fique conosco e fale aos nossos corações nesta noite, que o Senhor tem para nós nesta noite. É o que nós te pedimos, meu Pai, com fé nós te agradecemos no nome de Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, amanhã o nosso culto será na rua Capão Bonito 592, na sede da Igreja Promessas do Rei Jesus. Vamos ouvir o ciclo de oração, vaso de bênção, louvando a Jesus nessa noite. Após o ciclo de oração, nós vamos ouvir uma saudação com o nosso irmão presbítero Nelson. O ciclo de oração, vaso de bênção, cumprimenta a amada igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém.
vamos ouvir uma saudação. Presbítero Nelson, essa noite, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus quer. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade. Nós estamos na casa do Senhor para glorificar o nome dele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Jesus, você está feliz com Jesus nessa noite? Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, quero estar compartilhando um versículo nessa noite com os irmãos que se encontram no livro de João, capítulo 19, do seu versículo 10 a seguir. João, capítulo 19, do versículo 10 a seguir. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim: e então Pilatos advertiu: você não me responde? Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para o crucificar? E em resposta Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe foi dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante, aleluia, glórias a Deus, desse versículo de quando Jesus, aleluia, glórias a Deus, ele estava prestes a ser crucificado. Aleluia. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que Jesus, ele estava próximo a ser crucificado. E os sacerdotes de Jesus, os judeus, eles queriam crucificar Jesus de toda forma, de toda maneira. Trouxeram Jesus e entregados a Pilatos. Mas só que Pilatos, ele vai olhar para Jesus e ele fala para eles: diante desse homem não encontrei nenhum crime algum diante deles, mas ele insiste em querer crucificar Jesus. E Pilatos vai dizer: mas esse não é o rei dos judeus. E eles vão falar para Pilatos: não, que o rei deles seria César naquele momento, o rei deles seria César e não a outro. Mas até que eles vêm insistindo, e Pilatos vai perguntar para Jesus: de onde você é? E Jesus não responde para ele. Em resposta, ele fica calado, onde Pilatos vai dizer: o Senhor sabe que eu tenho aqui autoridade para lhe soltar e para lhe prender. Mas Jesus vai responder para ele no versículo 11, dizendo: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim a não ser vinda lá do alto. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus vai dizer que maior pecado tem aquele que entregou Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então nós entendemos que Jesus, ele passou por sua luta. Jesus, ele carregou sobre uma cruz pesada por mim e por você. Aleluia, glórias a Deus. Jesus, ele foi crucificado diante, aleluia, glórias a Deus, de malfeitores. Aleluia. O qual eles mesmos diziam: mas você não é o Cristo, então salve a si mesmo e nós também. Aleluia, glórias a Deus. Mas você não é o Cristo que salvou os outros e não salva a si mesmo. Aleluia, glórias a Deus. E Jesus, em resposta, ele ficou calado, não disse nada, ele foi crucificado. Aleluia, glórias a Deus. As roupas de Jesus foram divididas entre os soldados. Eles diziam que todos, aleluia, que estivessem na cruz, as suas pernas teriam que ser quebrada, mas eles quebraram as pernas dos dois malfeitores. Mas quando chega diante de Jesus, ele vendo que Jesus, ele já estava morto, não quebraram as suas pernas para se cumprir as escrituras que diz: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Aleluia, glórias a Deus. E nenhum dos ossos de Jesus, ele foi quebrado. Jesus, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ele se ressuscitou e está vivo. Aleluia, glórias a Deus. E para a honra e glória do Senhor, eu digo para você nessa noite que Jesus, como homem, ele sofreu aflições, ele sofreu dor por causa de mim e por causa de você, para que hoje nós possamos estar aqui. Porque Jesus, após ele ser crucificado, após ele beber vinagre, ele vai dizer que está consumado. Aleluia, ele estava dizendo que estava consumado, que o pecado, aleluia,
já estaria pago, mas hoje essa responsabilidade de não pecar, ela está sobre mim e sobre você, porque Jesus, ele disse, está consumado. Aleluia, ele ama a mim e ele ama você, mas não ama nosso pecado. Aleluia, glória a Deus. E se nós pecamos, aleluia, Deus, ele nos perdoa, mas nós vamos sofrer as nossas consequências dos nossos próprios erros. Aleluia, glória a Deus. Então, por esse motivo a gente tem que andar reto diante do Senhor. Tenta todos os dias andar na presença de Deus, andar firme com Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Mas mesmo assim, aleluia, sempre vai ter um que vai se levantar contra você, que vai querer te acusar. Aleluia, glória a Deus. Mas permaneça na graça, permaneça na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir nesta noite nossa irmã Gleice louvando a Jesus. Pois, irmã Gleice, nós vamos ouvir uma oportunidade com a nossa irmã Adinete. Amém? Deus poderoso. Aleluia. Cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas
estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Nós te agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir nossa irmã Dinete, para com oportunidade, louvado seja Deus. Após a irmã Dinete, nós vamos ouvir a missionária Rosângela, amém? Oh, Jesus, como cresceu, Deus. Boa noite, na paz do Senhor, povo amado. Oh, glória a Jesus. Vou deixar aqui um versículo da Bíblia, que conta em João 14, verso 15. E fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogai ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus, aleluia. Igreja, a palavra fala que quem guarda os mandamentos, né, de Jesus, Ele manda o Consolador, fica com ele para sempre, né? Mas é quem guarda. Será que nós estamos guardando os mandamentos? É difícil, né? Guardar os mandamentos de Jesus, né? Como é difícil, mas nós temos que fazer isso, né? Guardar os mandamentos não é difícil, mas nós precisamos guardar os mandamentos, né? Tem que guardar, gravar dentro dos vossos corações, né? Porque se a gente não fizer isso, se nós não guardar os mandamentos nos nossos corações, como que vai ser a nossa vida? Vai ser despedaçado tudo, né? E se nós guardar os mandamentos, né? Que é: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa palavra é muito linda, gente, é muito forte. E muitas das vezes essas palavras têm batido em outras páginas da Bíblia também, em guardar os meus mandamentos, né? E eu fico pensando, será se essa palavra está vindo sempre para mim? Será se eu não estou guardando os mandamentos da igreja? Que é para mim, porque assim, não é a primeira vez que aparece para mim essa palavra na Bíblia, né? Então isso quer dizer que é para todos, mas é mais para mim mesmo guardar os mandamentos da igreja, né? Queria falar para a igreja que Deus é fiel em todo o tempo, e se nós temos que guardar os mandamentos dele, todos os mandamentos, né? Será se nós amamos o nosso próximo como a si mesmo? Será se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, igreja? Esse é o mandamento mais bom, mais pesado, é esse. Será se nós amamos Deus acima de tudo? E nós amamos o nosso próximo como a ti mesmo? Será, igreja, que nós fazemos isso? Esses são os dois mandamentos da Bíblia que é mais correto, é esse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a seu próximo como a ti mesmo. Será que a gente faz isso, igreja? Será que nós temos essa capacidade de amar a Deus acima de tudo e nosso próximo como a gente mesmo? Isso nós temos que analisar, né, igreja? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, que esses são os mandamentos da igreja, né? É muitos mandamentos, mas esse o principal é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Igreja, não é fácil pegar o microfone aqui não, viu, tá? Tremedeiro, mas Deus me chama para a obra e eu vou para a obra. Essa é a palavra para hoje. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Assim eu agradeço minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Missionária, nós vamos dar com a oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Deus é missionária, nós vamos ouvir nossa irmã diaconisa de Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Quero falar para os irmãos que é um motivo de alegria.
mais um dia na casa do Senhor e eu quero estar adorando o Senhor nesta noite. É o número 3 da Arca Cristã. Eu peço de novo que esteja também me ajudando com seus fôlegos de vida para louvar o Senhor. Amém? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo és muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não desejas tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Eu agradeço a rica oportunidade, as palmas louvam o Senhor nesse momento. Vamos ouvir nossa irmã diaconisa Gilson, depois nós vamos ouvir uma saudação para a nossa irmã diaconisa Janaína. Amém? Louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia, Jesus.
Existe no meu coração a essência da adoração. Sou um instrumento teu, um vaso teu, como a harpa nas mãos de Davi, como a sapigueiro te servi, separados como o coro, filhos de Levi, te adorar e tua presença sentir. Quero entrar no tabernáculo, desvendar teus mistérios, nem que seja pela sorte, eu quero ver bem de pé, tua presença, tua glória, quero contemplar, no sinal para sentar-se contigo, conversar, se preciso dou a vida pra carregar, eu estou em Babilônia, teu nome proclamar, com você o meu sagrado. Separados como foram filhos de Levi, te adorar e tua presença sentir. Quero entrar, arreinar, desvendar teus mistérios, nem que seja pelas costas, quero ver bem de pé, tua presença, tua glória, quero contemplar, no final face a face contigo conversar, se preciso dou a vida pra carregar, eu estou em Babilônia, teu nome proclamar, como cego busca a vossa sede, só cuidar, como entendemos desse mesmo filho que dará, como chama, como vento que derrama, ensinando e referência para tua presença. Existe no meu coração a essência da adoração. Aleluia, glória a Deus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Esta noite eu estava me escondendo da salvação. Eu ia louvar, mas nós temos que fazer aquilo que o Senhor manda, né? Vou estar lendo aqui, igreja, aleluia, no Salmos 23. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer nesta noite: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me imensamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, cuja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmos 23, igreja, é um cântico, né, da ovelha para o pastor. O salmista Davi vai dizer, aleluia, que o Senhor é o pastor dele. Que o Senhor, aleluia, eu entendo aqui que ele fala sobre a presença do Senhor sobre a vida dele. Aleluia, aqui nós entendemos no Salmo 23 o quanto é importante a presença do Senhor na minha e na tua vida. E se nós tiver a presença do Senhor, aleluia, na minha e na tua vida, ainda que nós passa por tribulação, ainda que nós passa por enfermidade, mas se nós tiver uma confiança no Senhor, aleluia, nós cremos que nós vamos vencer, porque a palavra do Senhor vai falar que se a nossa fé, se ela for tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para o Senhor operar. Aleluia, então nós temos que ter uma confiança no Senhor, por mais que a tribulação venha, por mais que a enfermidade venha, mas que nós cremos no Senhor, aquele que nos chamou, nós há de vencer todas as coisas. Igreja, eu entendo que nessa palavra aqui nós pode nos faltar tudo, menos a presença do Senhor. Ela é muito importante na nossa vida para que nós venhamos vencer todas as dificuldades, todas as batalhas. Se nós queremos vencer qualquer coisa, nós temos que primeiro ter a presença do Senhor. É o motivo de nós não ser consumidos. É o motivo, igreja, de o Senhor não consumir nós, porque é pela graça, é pela presença. Aleluia, é pela glória dele que nós não somos consumidos. Então que a todo tempo nós venhamos ter essa presença, que nós podemos buscar a presença do Senhor todos os dias, porque é ela que nos mantém de pé. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Manuel, pode falar uma saudação? Hoje não? Vamos ouvir a missionária Raquel com a saudação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ganhar tempo para a pregadora chegar. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, vai tocar nos corações nesta noite. Santo, santo é o nosso Deus. Salmo 91, só o primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse salmo é um salmo de segurança daquele que se refugia em Deus, né? E nós temos uma segurança porque estamos debaixo, né, do Altíssimo, do habitado, né, do esconderijo do Altíssimo. É aonde nós descansamos na presença do Senhor e que a cada dia nós possamos mesmo ficar debaixo da sombra do Onipotente, descansar e confiar e ter a fé no Senhor Jesus, porque é através da palavra que o Senhor cura, é através da palavra que o Senhor salva, é através da palavra que o Senhor restaura, é através da palavra que o Senhor restitui tudo aquilo que foi perdido. O inimigo tenta nos roubar, mas o Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. Basta nós crermos, basta nós confiarmos, basta nós esperar o tempo e a hora, e que o Senhor vai cumprir na nossa vida. Aquilo que não acontece
que é a salvação em Cristo Jesus, e nós possamos estar sempre buscando a presença do Senhor, sempre buscando, pedindo sabedoria ao Senhor, porque a sabedoria vem do Senhor, é Ele quem nos dá. Quando nós não temos aquilo que nós queremos, é porque o Senhor sabe o tempo certo e a hora certa de nos dar. Porque para termos, alcançar as bênçãos na nossa vida, nós primeiros temos que passar pelo processo. Não existe vitória, não existe bênção se não passarmos pelo processo, se não passarmos pelo deserto, porque é no deserto que o Senhor nos aperfeiçoa, é no deserto que o Senhor nos capacita, é no deserto que o Senhor nos ajuda, é no deserto que nós somos mais fortes para vencer os dias maus, a dificuldade da vida. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar louvando a Jesus para nós colhermos dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus nessa noite. Você que pode, abençoe a obra do Senhor. Amanhã nós vamos estar num grande mutirão da construção do nosso templo. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é poderoso. Adore Jesus nesta noite. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e perdido pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Quando Ele estendeu a sua mão, Jesus me alcançou, Jesus me tirou lá daquele lugar, aleluia, onde ninguém dava nada, levando a cama na raçuda e calabaia. És poderoso, Jesus! Glória a Deus! Agora me regozijo, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Deus comigo, igreja! Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando
alcançou pela tua infinita misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite para agradecer ao Senhor nesta sexta-feira. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé nesta noite. Nós vamos estar passando para a serva do Senhor que vai ministrar a palavra. Eu quero convidar para estar orando pela serva do Senhor. Minha esposa orando pela vida da serva do Senhor, que vai ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Primeiro, mais uma vez, uma vez com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando pela serva, a qual já está nas mãos do Senhor. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, usa, meu Pai, a tua serva nesta noite, conforme o teu querer, meu Pai, a tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar nesta noite de uma maneira grandiosa, especial. Fala, meu Pai, com o meu coração, com cada coração, com o coração da tua igreja, meu Pai, porque a tua igreja necessita, meu Pai, da tua palavra. Que o Senhor venha abrir nosso entendimento, nos dar sabedoria e usar a tua serva como o Senhor tem usado. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. E receba a serva do Senhor com as palmas nesta noite. Amém? Eu procurando com os dias que eu quero ser Jesus. Estou brincando com o irmão Luciano, os cabelos brancos chegaram. Chegaram para ficar. Né, irmão? Nem todos ficaram. Quem quer viver a vontade de Deus vai deixar ele, né? Irmãos, aleluia, muito feliz de estar aqui nesta noite. O irmão me chamou hoje mesmo, mas eu estava lá na Zona Sul, né? Eu tenho uma amiga que ela disse: se você não tivesse marcado de compromisso, nós ia lá pro Cochila. Eu disse: mas eu não vivo mais pelo meu ventre, né? Eu não vivo mais pelo meu ventre. Eu aprendi dos tempos para cá que eu quero estar onde Jesus está, não que é onde eu quero estar, né? Ela é uma pessoa, mora lá na Filuza, vocês têm ideia, mas eu falei: não, eu marquei um compromisso com o pastor lá e eu estou indo. Outro dia o Sheila está lá, né? Outro dia a gente vai. Abre as vossas Bíblias no livro de João 14. Exaltado seja o nome do Senhor. Agradecido seja Deus. Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Feliz e grata pelo Senhor por tudo quanto Ele tem feito, que Ele ainda há de fazer. Amém? João 14. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta durante a pregação. Eu quero ver se os crentes estão afiados. É sobre esses dias que os crentes estão caindo aí. Ninguém prega contra a Páscoa, né? Ninguém prega contra o engano dos ovos da Páscoa. O povo não quer enfrentar a multidão, né? Mas vamos lá. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, e não fosse assim eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar. Tomé vai perguntar: Senhor, mostra-nos o caminho, no capítulo 5. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No versículo 15 em diante vai dizer assim: se amais e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixo órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não mais me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo em vós. Eu vivo e vós vivereis. Senhor, nesta noite, dá-me sabedoria, entendimento, discernimento do céu. Dai, Pai, aquilo que nós necessitamos dentro da palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, as pessoas ainda não entenderam a profundidade do que é ser cristão.
que a gente fica entristecido é que o povo gosta. Quem sabe, vocês já estudaram sobre os 40 dias da quaresma? Ai, irmão, vocês sabem disso. Mas para você lutar contra o teu inimigo, você precisa saber as armas que ele usa. Irmãos, eu fui assim, meditei entre o entendimento. Eu vou pregar o coro para você entender esses dias. Eu fui buscar entendimento pelo Espírito para entender porque eles falam de 40 dias de quaresma. E eu vi um absurdo tão grande que eu disse: eu vou pregar contra isso. Eu vou começar a instruir, eu vou fazer um seminário sobre isso. E eu vejo quantos crentes desinteressados. Nós temos familiares católicos. Eu vejo postagem de sobrinhas minhas praticantes, irmão praticante católico. E eu vejo o quanto, irmãos, o engano foi pregado de uma maneira escancarada. E a gente fica olhando e dormindo. E o mais interessante é que os crentes pedem ovo de Páscoa. O mais interessante é que o coelho bota ovo de chocolate. E os crentes, sabendo da profundidade do que é a Páscoa, ainda entra nesse oba-oba. Parece que a Babilônia não incomoda mais. Oh, na camandélia cai. Acho que esqueceram da promessa da eternidade. Eu acho que não buscam a Deus mais para morar no céu. Irmã, não tem nada a ver, não exagera. Tem um monte de crente no inferno com nada a ver. O diabo é um trabalho escancarado na vida nossa. Ele vem com coisas pequenas. A Bíblia vai dizer em Gálatas 1:5 e diante, que se eu for além do Evangelho, Paulo vai dizer sobre isso. Mas não é isso. Eu quero pregar sobre os 40 dias. Eu não vou ensinar sobre isso. E você vai ver lá que se eu acrescentar, e se eu tirar uma vírgula, lá em livro de Apocalipse vai ser tirado do reino de Deus também da minha vida. E Paulo também diz que se eu profissionar o Evangelho, eu estou debaixo de maldição. Irmãos, a Igreja Católica, ela titula os 40 dias da quaresma. Olha que coisa absurda. Os 40 dias que Jesus estava no deserto. Por isso que eles fazem abstinência de alimento. Porque Jesus jejuou 40 dias. Só que eles, irmãos, meu Deus, eu fico tão indignado. Acabando os 40 dias, que é a sexta-feira aí, o povo se diz santo, eles matam Jesus. E na verdade, quando Jesus foi batizado e levado para o deserto e ficou 40 dias jejuando, ele não foi morto depois do deserto. Ele veio, cumpriu o seu ministério por 3 anos após o batismo e depois que ele foi morto. O carnaval, ela é uma festa após a morte de Cristo, por isso que é 3 dias, porque estavam escarnecendo e quando Cristo foi morto, festejaram 3 dias a festa da carne. Olha a torção que eles fazem. Na verdade, pastor, os 40 dias que a Bíblia relata que quando Jesus ressuscita, aqui eu estou lendo o versículo 14 de João, aí pronto, eles matam Jesus na sexta, no domingo eles ressuscitam Jesus, como simbolizando quaresma, morte e ressuscitamento. Aí as pessoas dizem: ah, irmã, a Páscoa é renascimento. Eu vejo os crentes entrando nesse oba-oba. Eu não vou aceitar essa mentira. Você sabe que quando nós aceitamos uma mentira, nós trocamos a nossa identidade? Você sabia que o pecado, ela condena nós, claro, mas quando a Bíblia diz que os mentirosos são os filhos de quem? Então quando mentimos, trocamos a nossa identidade de quem somos filhos. Não, Jesus morreu, renasceu. Sim, mas não foi como eles estão dizendo. Então essa data não simboliza a verdade. E se não simboliza a verdade, para mim, hoje é um dia normal. O ressuscitamento dele é a vitória. Eu creio no ressuscitamento, renascimento.
nascimento, a Páscoa, mas não como é colocado nesta mentira. E eu não vou entrar no oba-oba. Só que o que acontece é que a igreja de Cristo, ela precisa posicionar. A igreja de Cristo, ela é a luz dos que estão em trevas. Sobre eles há a palavra da verdade que guiará o homem para a eternidade. Eu vou desagradar a minha família. Eu prefiro desagradar a Deus. Eu não vou dar ovo para essa criancinha, porque coitadinha, ela vai ver todo mundo comendo ovo. Só que o seu filho vai ser crescido com uma ideologia errada. Você está idealizando ele uma mentira. E ele vai criar essa mentira dentro dele. Entenda, o cérebro, a formação espiritual dos nossos filhos depende de nós. Não, essa festa é idólatra. Outro dia a mamãe compra um chocolate para você, mas comigo você não come ovo. É difícil. Mas comeu ovo, pastor, na nossa época? Morremos? Que é tanto ovo, já existia, porque isso faz tempo. Não vai morrer não. Ai, meu filho, tem coitadinho do meu filho. Tá. Você tem dó da mão ao teu filho? Você sabia, irmãos, é coisa tão profunda que Deus me deu, que essas crianças é responsabilidade do pai e da mãe até ser formado? Porque o que você formar dentro do teu filho é os desígnios que sairão do coração dele. Por isso que não adianta palavras, tem que ter ações. Não adianta os pais corrigirem e não ter vida reta, porque a correção sem a prática da verdade, ela se torna mentira, porque os filhos observam mais o que você vive do que você fala. Então, irmãos, é hora de nos posicionar. Tem gente fazendo ovo de Páscoa. É uma festa pagã. Você vai participar dessa festa pagã? Você sabia por que Daniel foi exaltado na Babilônia? Porque ele não se prostrou à Babilônia. Deus só pode exaltar nós se nós não se prostrarmos na Babilônia. Porque se houver uma adversidade e nós concordar com o mundo, irmã, eu estou apurada, eu estou passando luta financeira, tá bom? Então a circunstância vai fazer você se prostrar numa situação que não é a vontade de Deus. Então você não é verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não se prostra à Babilônia. O verdadeiro adorador, ele se posiciona. Se ele morrer, Deus é Deus. Se ele viver, Deus é Deus. Se ele passar fome, Deus é Deus. Se ele não tiver onde morar, Deus é Deus. Sabe por quê? Ele não está aqui por aquilo que Deus proporciona para ele. Ele não está aqui porque Deus prometeu, aleluia, bens materiais. Ele não serve a Deus por aquilo que Deus pode dar, mas ele serve a Deus por aquilo que ele é. Ele serve a Deus por aquilo que ele é. Ele não está aqui por uma troca de favores. Ele está aqui porque ele tem prazer de conhecer e de adorar aquele que pagou o preço pela minha alma e pela tua alma. E Deus nessa noite está falando comigo, está falando contigo. Precisamos se posicionar, no meio de tantas adversidades. A igreja precisa se levantar do meio das trevas. A igreja precisa brilhar. A palavra precisa resplandecer como luz do meio-dia. Precisamos vencer esta escuridão que quer cobrir a verdade de Deus na vida dos que amam a Ele. A irmã, tanta gente está pregando a favor. Você não é a multidão, você é o separado, escolhido para morar no céu. Há uma promessa eterna, verdadeira, sobre aqueles que estão debaixo da palavra de Deus. Deus prometeu. Jesus, ele fica 40 dias instruindo os seus discípulos, porque Jesus, ele ia voltar para a terra, e ele ia voltar para o céu. E quando Jesus vai voltar para o céu, ele ia retornar ao Pai, porque ele havia vencido a morte e havia ressuscitado. E agora ele estaria dando as últimas instruções para os seus discípulos. Olha para você ver, né, irmãos? Nós temos que ver
Jesus 40 dias no deserto, Jesus 40 dias instruindo os seus discípulos. Você vê que o número 40 ele trabalha todo o percurso do seu ministério. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre. A Bíblia vai dizer então que ele diz: olha, não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele está dizendo para mim e para você que ele ia preparar lugar. E quando ele vier, ele nos levaria para nele mesmo. E ele ainda vai dizer ali, Tomé, o incrédulo vai dizer: mostra-nos o caminho. E ele vai dizer: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Você já parou para pensar sobre isso? A Bíblia vai dizer no livro de João 6, quando Jesus prega para 70 discípulos e 58 abandona Jesus. E havia 12 que ficou e ainda um que havia de o trair. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele instrui aqueles discípulos e olha para eles os que foram embora, e Jesus olha para os que ficaram, diz: por que vocês também não foram? E aquele Pedro, Simão, ousadamente vai dizer: para onde iremos? Que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Quando Jesus fala que ele é o caminho, irmãos, é muito interessante. Quanto tempo eu tenho, pastor? É pouco tempo, mas eu vou tentar. Lá no jardim do Éden, quando o homem ele foi sentenciado por Deus, a Bíblia vai dizer que Deus sentencia o homem: do pó você veio e do pó você vai voltar. Houve uma sentença para a carne. A carne que não era mortal agora se tornou mortal. Do material que você veio, é do material que você vai voltar. O homem vai voltar de onde ele veio, do pó. E aí então começa um corpo que tem um espírito e uma alma que foi formada pelas ações do seu espírito. Por quê? Porque a decisão da alma está na mão do homem. Porque o espírito veio de Deus, mas a alma, o coração nosso tem a fonte da vida e da morte. Eu posso condenar a minha alma como eu posso salvá-la. Se eu agir pelas minhas vontades, pela vida natural, olha que interessante, como a carne está condenada, as ações dela destroem a alma. Mas o Espírito que vivifica a obra de Deus, se eu agir pelo Espírito, eu vivifico a minha alma. O Espírito de Deus, ele que tem o poder de levar o homem de onde ele veio. Porque todos vêm do céu. Por isso que nós cantamos o hino assim, ó: que saudade do céu. Tem o hino da harpa, que quando a gente começa a cantar, a gente... por quê? Porque o teu espírito, ele um dia esteve com Deus. Então, quando você está cheio do Espírito, você tem saudade do lugar que você não consegue explicar. Mas porque ele estava lá. E quando ele desce para a terra, mas é tão interessante, porque Deus o levou para o céu, é tanta coisa legal, mas eu vou pegar para não sair do foco. Aí Deus, então, Deus chama o Espírito dele para o homem, e a carne não tem mais. Por isso que ele vai dizer para os 70 discípulos e para os que ficaram, ele vai dizer claramente lá no capítulo 65, quando ele começa a dizer que a palavra 63 em diante, para ser mais específica, João 63 em diante, ele vai dizer que a palavra que ele prega é vida, ela vivifica, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Irmãos, a igreja, ela está vivendo um mundanismo. As mulheres, elas acham assim: não, a graça, nada que eu faço me salva. Não mesmo. Não entenderam ainda o que é a graça. Não é salvação por merecimento. Ninguém, a Bíblia diz que todos estavam instituídos da glória de Deus, todos estavam condenados, ninguém merecia ser salvo. Mas quando Jesus manifesta a
Irmãos, as pessoas ainda não entenderam. O mundo veio e acrescentou pecado sobre nós. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia vai dizer que o mundo já está condenado e as suas obras. Entenda algo, quando eu reencontro Deus, é a mesma coisa de eu estar perdida procurando Luciano, e tem um monte de lugar para me procurar, mas eu não consigo mais ver o caminho que me leva de volta a encontrá-lo. Jesus então abre este caminho e diz: agora o homem retorna ao Criador. É o encontro do homem de novo com o Criador, a criação de novo encontrando o Criador. Você sabia que só é salvo quem ama a palavra de Deus? Quem não obedece a palavra e se preocupa com ela está condenado. O que você está dizendo, irmã? Tem que confessar Cristo todo irmão. Você sabia que o Verbo, Cristo é o Verbo que se fez carne? Por isso que Ele é o caminho que nos leva ao céu. Ele é a palavra que nos guia pelo entendimento do Espírito, iluminando nós de volta ao Criador. Quando o homem encontra o Criador, irmãos, essa área de doutrina, as pessoas ainda não entenderam. Ele começa a restituir aquele corpo que foi perdido pelo pecado. Então ele começa a abandonar o mundo, não por causa de uma denominação, porque agora ele sabe a vontade de Deus para a vida dele. Ele sabe que tudo que o mundo colocou nele foi acrescentamento, porque quando Deus criou ele lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão, não havia pecado. Então quando o homem encontra o Criador, a salvação que é manifestada nele, o Espírito começa a ensiná-lo como se deve andar, como se deve viver. Isso não é uma igreja. Eu quero que vocês guardem isso. Isso não é um peso sobre o pastor. A palavra que revela a eternidade em nós. Quando encontramos o Criador, sabemos a vontade dele. E não é por força, não é por opressão, não é por julgo humano, mas a revelação do Evangelho se manifestou em nós. E nós sabemos que não tem atalho para chegar no céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Ele, ninguém vai ao Criador, a não ser pelo caminho que foi aberto. Aos pastores, muitos têm abrido atalho, têm feito idolatria no meio da igreja. Há muitas religiões, há muitos caminhos que falam, que levam a Deus, mas é mentira do diabo, porque o diabo ele não conhece a verdade. Ele é mentiroso desde a fundação do mundo. Mas aquele que conheceu a Cristo, aquele que a salvação foi revelada a ele sabe a vontade de Deus para a sua vida. Ele conhece o Criador, porque o Espírito do homem testificou com o Espírito do Criador, e agora somos gerados nova vida manifestada pelo Espírito. Agora andamos pelo caminho que não é o homem que nos guia, porque é o Espírito de Deus. Ele nos ensinará todo o caminho da verdade. Se eu amar o mandamento, ele não está lá fora, ele não vai entrar. A Bíblia diz que ele está entre nós e habita em nós. Ele está dizendo que eu sou morada do Espírito. Agora o Espírito me ensinará como eu devo viver, porque ele vai me santificar como o Criador quer. Ele vai me mandar como aquele que me criou. Isso não é homem, isso não é denominação, isso não é igreja, isso é intimidade, isso é encontro com o Criador, isso é encontro com Deus. Eu encontrei a verdade, eu sou guiada por ela, a verdade está em mim, o Espírito habita em mim, pela obediência da palavra que me foi revelada pelo Espírito. Jesus é o caminho. Tem gente pregando tantos caminhos, mas nem ele sabe o caminho. Se eu amar o mandamento, Jesus vai falar ao Pai ao meu respeito. Por isso que ele vai dizer para os discípulos: ninguém pode ir ao Pai se eu não vos enviar. Sabe por quê? Porque ele é o caminho que nos envia ao Pai. Ninguém pode vir a mim também se o Pai não vos revelar. Consegue entender? O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Ele leva até a Deus.
Santo permaneça. Porque o Jesus vai dizer ao Pai, Ele ama a sua palavra. E vai rogar, e Ele vos enviará o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade está em todas as igrejas, não. Irmãos, eu prego isso e vou pregar de novo. Às vezes eu bato na mesma técnica, porque nós precisamos acordar. Você sabe o que é viver o Evangelho? Vocês já pararam para pensar? O que eu vejo nas igrejas é muitos acrescentamentos. Vamos fazer uma campanha de carta para Deus? Eita glória! Naamã fez uma carta para Deus. E o que o rei falou para Naamã? Ninguém pega parte do que o rei falou para Naamã. Porém, eu sou Deus em Israel. Aí ele vai até Elias. Aí você acha que biblicamente, eu quero que você diga biblicamente, não é teoria de pastores e nem homens que fazem disso negócio. Vou pregar isso de novo. Talvez por isso que eu demore muito para voltar em muitos lugares, porque eu não retrocedo. O Luciano fez teologia, porque eu já vi ele postando as coisas que ele estudou. Já vi seus papéis. Qual culto que existe verdadeiramente? Bíblico. Hã? E por que os irmãos fazem culto profético? Por que os irmãos fazem 12 meses de oração, 12 dias de vitória, de oração para 12 meses de vitória? Não está isso na Bíblia. Você está vendo como a igreja sai e nem percebe? É uma fé que não é verdadeira. Para a igreja ser de Deus, é muito sério isso. A igreja tem que zelar de tudo que é verdadeiro. Porque o Espírito de Deus, tipo assim, o presidente é ele. A igreja inteira pode corromper, mas ele não. Por quê? Porque a partir do momento que a igreja ela é ligada no céu, não é porque ele é presidente, não é porque a irmã Marlene está aqui. O Espírito de Deus vos guiará em todo. O que estiver ligado na terra está ligado no céu. E quem nos liga ao céu? Pela palavra. E você acha que o Espírito Santo está no meio de mentira? Se a Bíblia diz que ele guiará em toda, a Bíblia vai dizer em 17 de Jeremias: todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. Irmãos, eu já fui ver meu marido ficar bravo comigo. Às vezes não quero agradar todo mundo. Eu falo que vou visitar, depois eu não vou. Aí meu marido, você pode parar com isso, Flor? Que ele me chama de Flor. Eu falo pela carne, é o que eu quero. Eu não cumpro porque é eu que quero. Porque o que eu falar pelo Espírito vai me capacitar para fazer. Às vezes você quer. Não é porque eu estou mentindo, a minha carne quer. Pedro queria para a cruz. Ele negou porque ele não falou aquilo capacitado por Deus. A gente quer fazer certas coisas, não é? E a gente não tem força para fazer. Porque quando nós falamos pelo Espírito, ele nos capacita a viver aquilo que falamos. Por que tem pregador que prega e agora está abandonando o barco? Porque ele pregou pelo verbo. Quando ele foi provado no Espírito, não havia verdade. Ele cai nas suas próprias palavras. Claro que eu estou errado, eu preciso me consertar. Eu tenho que falar, eu não vou porque Deus não quer que eu vou. Consegue entender? Eu comecei a falar, mas vai criar um climão, mas tem que ser. Tem que ter um climão. Mas eu tenho que ser verdade, eu não vou fazer porque Deus não concorda. A vida que você leva, eu não sinto mais de ir na sua casa. Jesus não ficou insistindo com ninguém, não, irmão. Não sei porque esse povo acha assim, não visita mais eu, o pastor me abandonou. Me diz aonde Jesus foi na casa de gente que não queria compromisso. Pastor, eu fui ferida porque está na carne. Porque se tiver no Espírito, o alvo é Cristo. Nenhuma palavra vai te atingir. Porque o irmão pode falar o que for para
você, você diz assim na cara da irmã: eu estou aqui por causa de você. Se está sendo ferida é porque está agindo natural. E porque nós temos um alvo, que é o céu. Ah, irmã, mas o amor se esfriou. Irmãos, o amor é Espírito, está em tudo, o dom do Espírito. Irmãos, tem gente que fala assim: eu vou em lugar que as pessoas viram a cara, eu vou lá e abraço. As pessoas não falam a paz do Senhor, eu vou lá e está sem paz, irmã, paz, Senhor. Ela olha para mim e eu falo assim: eu tenho a paz que o mundo não tem. Se você está sem paz, eu estou com paz. Se só oferece o que você tem. A irmã está na carne, não falou comigo. Você vai conversar com ela? A Bíblia diz que o Espírito é forte e a carne, você está na carne igual ela. Se você não foi dar a atitude do Espírito, é porque você está igual a ela. Porque se você é de Deus, você vai vencer ela. Porque o que está nela é mais fraco do que o que está em você. O que está em você é forte. Mas maior é o que está em nós do que está no mundo. Mas é cheio de mimimi, irmão. Eu vou começar o estudo bíblico num lugar aí que eu ainda estou, os irmãos estão vendo. E eu quero falar sobre a depressão dos crentes. Eu quero falar sobre as frustrações. Não sei quando Deus vai deixar eu falar isso, mas eu vou começar aos poucos, porque onde Ele me levar, a gente vai ver esse negócio, vamos ver o que Deus vai fazer. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês não é capaz de vencer um menininho na igreja, vocês não estão preparados para vencer o anticristo. Vocês vão brigar com o inferno. Você está te incomodando. Você parou para pensar, pastor? Que crente frouxo! Não sabe que venceu o mal dentro da igreja, que congrega e diz que vai vencer o inferno e vai morar no céu. Acorda, igreja. Nós fomos chamados para combater contra as potestades malignas nos lugares celestiais, contra demônios, principados. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Se você não tiver visão espiritual para vencer o mal, você não vai entrar no portão celestial. Mas existe uma promessa: não turbe o vosso coração. Tem casa preparada para nós. Não deixe que o provisório tire o que é eterno. Aqui na igreja nós aceitamos Jesus não é para conseguir uma casa terrena. Nós estamos buscando a Deus primeiramente que nós o amamos, porque não adianta querer morar com alguém que não ama. Segundo, nós não estamos brincando de pega-pega. O que nós estamos buscando é a decisão para onde irá a nossa alma, aonde passaremos a eternidade. Só existe dois lugares: céu e inferno. Já parou para pensar o grau? Eu vejo na internet esse santaria do evangelho. Eu vejo essa meninice no meio dos cristãos. Eu sou profeta, o último profeta morreu, que era Jesus Cristo. Hoje tem o dom de profecia, mas não existe profeta mais. Existe dom. Então por que nós entramos no sistema? Por que aceitamos o sistema? Você sabia que o número da besta é um número de sistema? Você sabia que a igreja já está com este espírito do anticristo no meio dela? E sabe qual é esse espírito? Todo mundo imita todo mundo. É um sistema. Você pode ver que toda igreja imita outra. E quando você vem pregando contra, você está se levantando
na obra de Deus. E não é verdade. Porque o sistema está corrompido. A igreja de Cristo está tentando ser sufocada no meio de tanto engano. Mas tem os remanescentes, os que Deus vai iluminar até o fim da jornada. Então não aceite o que todo mundo aceita. Não tem na Bíblia. Fulano, ciclano é muito usado, não quero nem saber. Ele não está dentro da Bíblia. Se a vida dele não tiver o que ele está pregando dentro da Bíblia, eu fico com a palavra. Não podemos, irmãos, se prostrar ao sistema. Porque a multidão, Jesus estava no meio da multidão. Entenda, a multidão seguia Jesus, mas Jesus não ficou com a multidão. Jesus ficou com os que queriam fazer a sua vontade. Eu tenho me preocupado muito. Porque você sabia que nós criamos idolatria no meio do cristão? O irmão Luciano sabe que existe um só culto. É de adoração. Mas tem culto para todo gosto. Irmãos, por amor da tua alma, use o entendimento. Não é porque deu certo que é Deus. Tem macumbeiro que recebe bênção. Tem espírita que recebe bênção. Tem gente católica que conta milagre que nem cristão conta. Entenda, a salvação não está no que você recebe. A salvação está no que você deve. O que você recebe é terreno. O que você deve em Cristo é eterno. Então as pessoas ficam muito presas no milagre e nem observam. Naquele dia muitos vão profetizar, muitos vão falar em línguas, muitos vão operar sinais miraculosos. Mas Jesus não vai conhecer. Irmãos, eu quero encerrar aqui, porque a profundidade é tão grande dessa mensagem. Ele vai dizer assim: se amais e guardar os meus mandamentos. Essa roupa você guarda. Quando a irmã precisa, onde a irmã procura essa roupa? Se a irmã gosta da roupa, por isso que guarda bem. A roupa que você não gosta mais, você dá. Não é assim? E você não sabe mais nem onde ela está. Depende para quem você dá. A pessoa dá para outra pessoa e acabou a roupa. Mas se eu amar o mandamento, eu vou guardar ele no meu coração. E sempre que tiver uma adversidade, eu vou lembrar que isso daqui é Bíblia. E eu vou usar. E Jesus vai dizer isso. Então aquele que guarda os mandamentos do meu Pai, que ama e guarda, esses, se você ler em João 14, 23, vai dizer: quem não me ama não guarda os meus mandamentos. Então crente que não guarda a Bíblia não ama. Como que eu provo que ama a Deus? Guardando os seus mandamentos, vivendo a sua palavra. Então, quando eu guardo os mandamentos e eu amo, olha que interessante, ele vai enviar sobre mim o Espírito. Por quê? Ele vai dizer que é um outro Consolador. E o outro Consolador ficará comigo para sempre. Jesus disse: eis que ficarei convosco até a consumação do século. Ele vai dizer: um pouco não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu viverei em vós. O mundo não mais verá ele, mas ele vai estar conosco. Oh meu Deus, eu quero que vocês entendam o que é entendimento, irmãos. É nós usarmos raciocínio natural. O que é o raciocínio natural? É eu buscar Deus com entendimento. Então como que Deus vai habitar em mim? Pelo seu mandamento. Porque a Bíblia vai dizer no Isaías 40 que ele mede o céu com as palmas da mão. Ele estende o céu como uma cortina. Ele vai dizer que ele assenta na redondeza
Ele habita em nós. E o Espírito de Deus nos instrui entre o que é mentira e do que é verdade. Então eu observo os mandamentos. E se não estiver dentro da verdade, eu desprezo. Pode ser o homem mais ousado. Se ele não está dentro da palavra, não há verdade nele. Porque os dons não salvam. Os dons é dado sem arrependimento. Mas a palavra é revelada em nós para a eternidade. Então, porque eu sou eterno, irmã, como eu ficarei eterno? Eu quero que você entenda. Maria morreu. Meu corpo volta ao pó. Só que eu tenho uma palavra que germinou no meu espírito. E ela produziu fruto. Porque a palavra é a semente de Deus em nós. Então, quando eu morro, a terra vai voltar o meu corpo a ser da onde eu vim. Só que eu não posso permanecer morta. Porque eu tenho a eternidade dentro de mim. Eu germinei frutos para ressuscitar. Então o que faz a irmã eterna? Tudo passa, o céu e a terra, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. O que vai trazer eu de volta à vida é Cristo em mim. Já parou para pensar na profundidade disso? O corpo está morto pelo pecado, mas Cristo vive em mim pela vontade do Espírito. Então, como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei, porque a eternidade está em mim, que é a palavra que é eterna e subsiste todas as coisas. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ô irmãos, vai mais tempo. O que o homem ainda não entendeu o que é a eternidade. E às vezes somos religiosos e não percebemos. Quantas vezes não tentamos observar a Bíblia e viver aquilo que está na Bíblia? Quantas vezes nós fazemos porque atrai pessoas. E as pessoas vêm, mas não permanecem. Porque a palavra que ela traz bênção momentânea. Irmãos, eu queria que as igrejas acordassem. Para de fazer culto de libertação. Para de fazer culto profético. Irmão, o que você está dizendo? Irmãos, quando eu titulo um culto, eu titulo a quem eu vou adorar. Será que eu não estou adorando os dons? Será que eu não estou titulando o que Deus vai fazer? E qual é o culto? Coloque a colocar. Irmãos, em nome de Jesus, hoje vai ter culto de adoração. Se Deus quiser libertar, Ele liberta. Se Ele quiser que haja profecia, haja profecia. Se Ele quiser que haja cura, cura. Vai haver cura. Eu apenas tenho que adorar. Ele sabe a necessidade de cada um. Aqui é lugar de adoração. Apresentar em culto racional, com raciocínio, com um sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu não venho da igreja para buscar. Eu venho para colocar a minha vida como sacrifício de adoração. Irmão, eu não posso pedir nada para Deus. Eu quero no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que é em secreto. A Bíblia nunca diz que culto era lugar de buscar. Eu não sei o que fizeram. Ah, irmão, mas acontece milagre no culto. Cara, o que acontece? Por quê? Porque no culto eu vou lá adorar aquela mulher. Quando ela toca nas vestes, ela sabia que ela ia ser curada. Mas ela não foi buscar somente a cura. Ela foi adorar. Ela foi buscar Jesus. Entenda, Deus sabe que você precisa de uma porta. Deus sabe que teu filho precisa ser liberto. Deus conhece a tua necessidade. Mas primeiro eu adoro. Primeiro eu faço a minha parte como cristão. Eu apresento o meu sacrifício. Se der holocausto, eu aceito. O fogo desce e Deus vai de encontro o que eu preciso. Por isso, irmãos, que o mais difícil de ser cristão é adorar. A maioria sai de casa para pedir. E sabe por que o diabo pôs esse escudo, irmão? É o diabo. Aí você tem medo de falar, não. Porque eu tenho
Bíblia é o fundamento da verdade. Sabe por que ele fez isso? Eu quero que você entenda aqui para encerrar a mensagem. Um adorador, ele traz Deus para a terra. Irmão, você vai ver Daniel adorar no meio da Babilônia, o anjo descer na cova do leão. Você vai ver Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrar e Deus descer na fornalha. Você vai ver a mulher de Jó falar um monte para ele mandar ele blasfemar contra Deus, morrer, e Jó não se prostra e adora. Deus veio cativeiro. Sabe por quê? Eu quero que você entenda isso. Aleluia. É coisa tão profunda para nós encerrar. É que eu fico muito maravilhado, irmãos, quando a gente entende. Se eu adorar, não preciso que ninguém creia. Porque adorar não tem nada a ver com fé. Adorar é entrega. É buscar a Deus com todo o teu entendimento. De corpo, alma e espírito. É todo o teu ser colocar diante dele. Se ninguém acreditar no milagre da irmã, não vai mudar o que Deus fazer será adorador. Agora, para mim alcançar milagre por fé, eu preciso andar com crer. Mas se eu buscar adorar, Deus faz na minha vida os que não creem. Consegue? Quem disse que creu no Deus de Daniel? Daniel creu sozinho. Mas o adorador faz Deus descer na terra e mostrar para os que observam que ele é na vida daquele. E por isso que a igreja está tirando a adoração, viu, irmão? A igreja está mais competição do que adoração. Porque o diabo sabe. Irmãos, oh meu Deus, agora Deus vai levando. Lá no deserto, quando Jesus foi tentado, você vai ver, vamos ler para nós encerrar. É 9h20, irmãos. Eu vou passar algumas revelações. É que se eu for entrar em muita coisa, eu passo do horário. Eu quero que você entenda um pouco o que eu preguei. Mas eu tenho o prazer de pregar a Bíblia, viu, irmãos? Ô glória, eu tenho prazer, eu amo pregar o Evangelho. O dia que me chamam 3 vezes no dia, não pense que eu vou triste, não, vou muito alegre. Aí eu falo, 3 pregações, ô glória. Quando eu pego o meu marido para falar de Jesus, ele fica olhando e diz, meu Deus, essa mulher me pegou cedo, né? Porque eu pego ele cedo, eu acordo. Quando alguém chega na minha casa que eu estou assim, se não quiser ouvir de Jesus, vai embora. Porque você vai chegar na minha casa, ainda mais se eu receber alguma coisa nova do céu. Porque Deus um dia desse me deu sobre as crianças, sobre a salvação das crianças. Deus me deu sobre porque Ele perdoou Adão e não perdoou o diabo. E se pegar eu nesses dias, que essas coisas estão descendo, quentinha, ixi. Vamos lá, olha aqui. No livro de Mateus 4. Eu vou ler, tá bom? 10, Mateus 4, 10. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só Ele servirá. Olha para você ver. O diabo ficou tentando Jesus em várias circunstâncias, mas ele foi embora quando Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só Ele servirá. Então o diabo deixou de chegar os anjos, está vendo? O diabo não consegue ficar perto de um adorador. Você vai ver também quando Jó adorou, o cativeiro de Jó foi mudado. Essa adoração tem que ser perfeita em Cristo, viu, irmão? Pede para Deus te colocar dentro de você a perfeita adoração. Você vai viver toda a promessa. Todo adorador viveu o que Deus tinha. Porque o adorador, ele alcança a perfeição de amar a Deus como o primeiro mandamento. E as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que a igreja está tirando
Por quê? Quando eu faço culto com alguém que está endemoniado, eu falo, hoje é o culto de libertação, eu vou trazer alguém que vem buscar só libertação. Quando eu vou falar que eu vou fazer um culto profético, eu vou trazer pessoas que gostam de revelação e profecia. Eu vou trazer um povo individual em cima daquilo que eu titulei. Mas quando eu chamo as pessoas para adorar, eu vou trazer os que querem salvação. E os que querem salvação permanecem. Pode fazer esse teste. Irmãos, tem um pastor, meu amigo, ele abriu a igreja bem depois do que o irmão Luciano. E pela misericórdia de Deus, nossa amizade permaneceu. E ele não faz mais cartaz, ele ouviu todas as instruções. Um dia eu vou gravar a igreja dele, não vou falar não, queria que você falasse para chamar o irmão Luciano. Se já preguei lá, a glória de Deus toda exaltando, ele não faz cartaz, irmãos. Ninguém sabia que era irmão Armin que eu estava lá, graças a Deus. A igreja dele, não de menosprezando, vocês têm ideia que essa palavra é verdadeira se você fizer ela com fé. O tipo de oração dele, que começou essa igreja, vai fazer 2 anos, se fizer. Tem umas 30 irmãs fixa. A igreja era o culto de ensinamento quarta-feira. Uma igreja com um salão dobrado desse. Ninguém sabia quem era o pregador e nem tinha título de culto. Poucas cadeiras estavam vazias. Ele ouviu. Desde o começo que ele abriu o ministério, ele ouviu as instruções. E eu, quando eu vou lá, eu falo com as pessoas, olha aí, eu sempre falei que dava certo. E ele teve a experiência. Aí foi um pregadorzinho meio famosinho, falou para a mulher dele assim, eu só prego se fizer um cartaz. Ela disse, então você não vai pregar. Ela não se prostrou para os aparecidinhos. Porque quem decide viver aquilo que é verdadeiro, primeiro Deus prova. A igreja dele não encheu do dia para a noite não. Teve dia que eu fui lá também, mas ele disse, eu vou permanecer. Quem vir aqui não vai vir ficar doando. Não vamos saber nem o pregador. Irmãos, a glória de Deus. Ele falou assim, quando eu vou lá, não precisa fazer cartaz não. Eu quero que o povo vai dar por causa de Cristo. E para a glória de Deus, eu vejo se cumprir isso lá. Então, irmãos, não é coisa da minha cabeça. Eu tenho vivificado isso por onde eu tenho passado. Mas nem todos recebem essa palavra. Mas ele está lá, está abençoado, já comprou um terreno para a igreja. Já lá comprou um terreno enorme para a igreja. E Deus já está fazendo coisas sobrenaturais. E foi rápido, meu irmão. A igreja é nova. Ele foi perseguido por um pastor. Deus falou, vai. E foi, e Deus honrou. É assim, irmão. E ele comprou um terreno lá no Palmares, um lugar bom mesmo. Deus preparou o dinheiro, preparou tudo. Que Deus faz. Então, essa palavra é viva. Se você verificar ela como ela é, você vai viver coisas sobrenatural de Deus. Deus está fortalecendo a tua fé, meu irmão. A irmã tem passado por situações que tem entrado no desespero de alma. E Deus está quebrando um laço no mundo espiritual que tem roubado a tua fé. Você vai sair daqui hoje fortalecida pelo Espírito e levantada pelo poder da vontade de Deus. Deus diz, permaneça, examina minhas escrituras, come do pão da vida, que eu vou virar o cativeiro não só seu, mas da tua família, para a glória do nome de Deus. Deus está entrando com um governo na área de louvor da tua vida, Leona. Eu não sei se é irmã, eu não conheço a vida da irmã, mas eu vi quando Deus derramar algo novo no mundo espiritual para você. Eu não sei o que a irmã tem passado, mas uma porta grande está abrindo diante de ti. Pode entrar, porque é Deus que vai escancarar. E não vai demorar, viu? Deus não está dizendo que está desempregado, não. Deus só está dizendo que uma porta grande vai se abrir diante de ti, para a glória de Deus. Não conheço a vida da irmã, não sei quem é,
Mas eu vejo um homem, mano, com uma algema na mão. Uma algema na mão, tá entendendo a revelação? E só Deus sabe quem é esta pessoa. Eu não sei, não vou acrescentar. Mas através da tua vida eu vi as algemas caindo. Deus vai te usar para uma vida de uma pessoa que até a irmã vai ficar surpreendida. Porque as algemas caíram, lava a cara séria. Deus vai te dar uma sabedoria, irmã, do céu, para viver aquilo que está dentro do teu coração. A irmã não fala para ninguém, mas tem sonhos proféticos aí dentro. Tem projetos que é você e Deus. E Deus diz: eu conheço os desígnios da tua alma e o desejo do teu coração, e eu vou te capacitar para viver. Deus está quebrando na vida da irmã. Eu olho você, eu vejo o teu coração fechado no mundo espiritual. Está entendendo a revelação? Mas o Senhor vai quebrar esta muralha, porque Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Mas eu vou dizer algo que Deus se agrada, mesmo diante das adversidades. Você tem algo que você fala com Deus em secreto. Andai a cara. Amando que me andei, amante. Amando o bique, mandé, amarracé. E Deus manda dizer que você vai ter uma experiência com Ele, viu? Talvez você está tão calejado no mundo espiritual que não é mais tudo que você crê. Você pode até ouvir, mas é como entrasse por uma vez só expor. É tanta coisa que você está cansado de ouvir isso. Pode contar 15 dias que Deus vai ter um encontro real. André, cuidado com o encontro com Deus, viu? Cuidado. Aleluia. Só Jacó saiu mancando, viu? André, me assobiar. Deus ele compra, mas a marca do encontro com ele fica. Viu? Quando ele, entenda, quando o homem quer encontrar Deus, ele sai marcado. Quando é Deus que encontra o homem, aí é diferente. Aquela mulher samaritana foi Jesus que encontrou ela. Ela veio no poço e ele estava esperando ela. Não foi ela que foi atrás para tirar uma afronta com Jesus, para saber se ele é mesmo. Consegue entender o que Deus está dizendo? Ele faz. Você vai ver que quando Jesus encontra, quando Paulo vai atrás da igreja perseguir Cristo, ele queria encontrar Jesus através da igreja. O que aconteceu? Saiu do cavalo, caiu. É diferente. Paulo estava perseguindo Jesus e queria encontrar. E ele foi afrontando a igreja, né? Afrontando a fé. E ele teve uma experiência que deixou ele cego. É coisa séria. Deus vai fazer algo na vida do irmão que vai, ao mudar a fé dele, vai abalar a estrutura. Pode fazer, Jesus. Olha aí, tá liberando, hein? É que a gente vê tanta vida nisso na igreja que quando Deus fala com você dentro da gente, fala, isso aí é mais uma. Mas eu vou te falar para você uma experiência aqui que eu nem ia contar, mas me lembrei. Já até o pastor, eu vou contar porque eu preciso contar. Eu saí para orar com uma pessoa em Iraci. Acho que era 180 quilômetros, eu não sei a medida, eu não vou mentir, não sei. Uma amiga minha que disse que acha que é isso. Nós saímos no feriado e fomos orar 30 de maio do meio do ano passado. Esse homem não acreditava em nada também, não queria nem oração dos crentes. Nós saímos. Mas não estou falando isso para agradecer, não sei porque eu vou contar isso, mas é porque eu lembrei. Eu ia acabar e lembrei. E Deus falou para ele que tinha um espírito da morte rondando a fazenda e que o diabo queria matar ele. Ele não foi atrás de mim, achou que aquilo lá era mais uma baboseira. Quinta-feira retrasada nós estávamos no velório dele. Esse homem morreu, que é o tio da Fábia. Por isso que se os irmãos tiverem a Fábia, vocês vão ver que está luto. Fiquei muito triste porque a gente não espera isso não, irmãos. O homem tinha 52 anos, era novo, o trator virou em cima dele. E aquele espírito da morte conseguiu ter êxito. Eu fiquei muito triste porque eu fui orar por ele e ele não quis a oração. É porque, irmãos, ele estava tão decepcionado com coisas de igreja, de crente, que ficou incrédulo. Por isso que é sério, irmãos. Mas
mostrar que Ele é. Se Ele tiver chance de ficar vivo, glória a Deus. Se você ficar vivo, você vai contar que viu Jesus. Se você não ficar vivo, você vai saber que viu Jesus do meu jeito. Só que nós não vai saber. Todo jeito você vai ver. É igual a Mil Grau de Duarte. Se Deus te curar do câncer, nós vamos glorificar. Se Deus não te curar, você vai glorificar sozinho. Todo jeito, a pessoa vai ver Jesus, né? E alguém teve a oportunidade em nome de Jesus. Vou passar para o pastor Luciano comigo. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos aqui nesta noite. Jesus pode voltar hoje, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava dando alguns avisos nessa noite. Amanhã nós vamos estar ali na igreja Promessas do Rei Jesus, na rua Capão Bonito 592, no nosso culto lá em nome de Jesus. Amanhã vai ter um evento aqui e nós vamos ter que fazer nosso culto lá. Amém? Mas os outros 2 últimos anos da campanha a gente vai fazer aqui em nome de Jesus. Amém? Lembrando os irmãos que dia 10, 11 e 12 é o congresso de 5 anos do ciclo de oração Vaso de Bênção. Amém? Nós vamos estar aqui agradecendo a Deus pelos 5 anos e também pelos 5 anos da nossa igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida da missionária Marli, que nos atendeu. Deus continue abençoando e continue sendo essa mulher do mesmo jeito que a gente conhece aí há mais de 11 anos, pregando a mesma palavra e é do mesmo jeito e nunca mudou. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Quero convidar para estar orando. Presbítero Nelson orando e impetrando com a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Oremos o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, todo-poderoso Deus, nessa noite eu te agradeço pela tua santa e poderosa palavra em nome de Jesus Cristo. Santo Deus amado, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença, Pai. Continua conosco em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, a nossa vida, cada um de vós nessa noite em nome de Jesus Cristo. Santo Deus amado, eis aí a tua igreja, leva para casa em paz e em segurança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus, amém. Levanta suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos para todo sempre. Digam amém. Se Deus é por nós, aleluia. Agindo, operando Deus, aleluia. Porque com Cristo, aleluia, as glórias a Deus. Dá uma salva de palmas, cumprimento o teu irmão, com a paz do Senhor Jesus, e vai encerrar em nome de Jesus. Amém.